Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje, no dia 26 de fevereiro. Hoje é quarta-feira, nós estamos na 7ª semana do tempo comum. Vamos abrir o nosso coração, dispor a nossa alma à acolhida da palavra de Deus. Eu convido você, amado irmão, amada irmã, que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Marcos, capítulo 9, versículos de 38 a 40. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, porque ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho um tanto quanto polêmico, dependendo da abordagem que se dá a ele. Quem não é contra nós é a nosso favor. Então vamos trazer um pouco para a nossa realidade. Os cristãos no mundo. Há uma infinidade de expressões cristãs que dizem seguir o Senhor, que dizem estar seguindo nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o Senhor sempre nos convida a vivermos como irmãos, não sermos pessoas que procuram se degradar, enfim, mas que possamos viver como irmãos. Quem não é contra nós é a nosso favor. Somos todos irmãos em Cristo Jesus. Então vamos entrar aqui em questão doutrinária. Isso é voltado para os cristãos, mas também é para nossos irmãos e irmãs. Porque, como diz Karl Rahner, existem nesta vida pessoas, homens e mulheres, que ele descreve como cristãos anônimos. Talvez não tenha uma experiência de fé marcada na caminhada de igreja assídua, mas vive uma fé pura, vamos assim dizer, uma fé que não está em contradição ao caminho da igreja. Esta pessoa está contra nós ou a nosso favor? Então são questões que somos convidados a refletir. Dentro de um lar, enquanto família, nossos familiares são a favor ou contra nós? Ainda que muitas vezes, talvez, no segmento para servir ao Senhor, aconteça aquilo que ele mesmo diz: quem deixa pai, mãe, irmãos, enfim, ou receberá 100 vezes mais com perseguição. E ele mesmo diz que muitas vezes, por conta do nome dele, pai ficará contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe. Mas olha, entenda, isso sobretudo, hoje nem tanto, mas na época de Jesus, quando alguém se convertia ao cristianismo, a seguir o Senhor, muitas vezes tinha essa cisão familiar. Por quê? Muitos não eram favoráveis. Então logo se tinha estas divisões. Hoje nós não temos tanto essa realidade presente, marcada, mas pode acontecer que talvez em casa nem todos caminhem. Então nós precisamos viver esta confiança em Deus, ser o sinal e a presença dele. Padre, meu pai, minha mãe, meus irmãos, enfim, não vão para a igreja. Seja você o sinal de Cristo na vida deles. Procure ser a luz de Cristo, o sal de nosso Senhor Jesus Cristo na vida desses nossos irmãos e irmãs. Que o pouquinho da nossa experiência de fé, que a pequenez da nossa caminhada na presença do Senhor possa iluminar os corações que o Senhor colocou
na nossa convivência cotidiana. Por isso, amados irmãos e irmãs, que nós não nos apartemos, mas que possamos viver junto com o Senhor. A semente do Evangelho que procura realizar o bem em todo lugar que está. O salmista nos diz: os que amam vossa lei têm grande paz. Os que amam vossa lei têm grande paz, não há nada que os faça tropeçar. Serei fiel à vossa lei, vossa aliança, os meus caminhos estão todos ante vós. Então, procurar viver esse caminho na presença do Senhor, amando os preceitos, as leis, aquilo que o Senhor nos convida a viver cotidianamente. A primeira leitura é do livro do Eclesiástico, capítulo 4, versículos de 12 a 22, diz: a sabedoria comunica a vida a seus filhos e acolhe os que a procuram. Os que amam, amam a vida. Os que a procuram desde cedo serão repletos de alegria pelo Senhor. Quem a ela se apega herdará a glória. Para onde for, Deus o abençoará. Os que a veneram prestam culto ao santo, pois Deus ama os que a amam. Quem a escutar julgará as nações, quem a ela se dedicar viverá em segurança. Se alguém confiar nela, vai recebê-la em herança, e na sua posse continuarão seus descendentes. No começo, ela o acompanha por caminhos contrários, trazendo-lhe temor e tremor, começa a prová-lo com a sua disciplina, até que ela tenha em seus pensamentos e nela depõe a sua confiança. Então voltará a ele em linha reta e confirmará e lhe dará alegria, lhe revelará os seus segredos e lhe dará o tesouro de paciência, de compreensão da justiça. Se, porém, se desviar, ela o abandonará e o entregará às mãos do seu inimigo. Olha, o Senhor jamais nos rejeita, o Senhor jamais nos abandona, Ele jamais desiste de nós. É muito mais fácil nós desistirmos dele. A sabedoria aqui no livro do Eclesiástico está como um dom que nós possamos buscar, sim, como criatura nesse contexto. Mas nós cremos e professamos que Jesus, o Filho de Deus encarnado, é a sabedoria eterna do Pai. Esta jamais desiste de nós. Ainda que nós possamos, infelizmente, abandoná-lo, ele continua sendo fiel para conosco. Então que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça, hoje e sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.